Era uma tarde de sábado. Ela estava cansada, muito cansada, esgotada de tentar fazer o certo e nunca conseguir. Ela me procurou como pastor da igreja e disse para mim: pastor, estou saindo da igreja. Eu vou embora hoje e não vou voltar nunca mais. Perguntei para ela o motivo e ela me disse algo que eu sei que é muito comum de acontecer. Ela disse: pastor, eu estou na igreja há 2 anos. Ainda não sou aquela pessoa que eu sonhei em ser. Eu continuo ficando nervosa, eu continuo perdendo a paciência, eu continuo atacando as pessoas, eu continuo ficando bravo com aquilo que eu não deveria ficar, eu continuo não sendo uma pessoa semelhante a Jesus. E como eu percebo que isso não vai mudar, eu acho que a melhor coisa que eu faço é sair da igreja, porque parece que eu estou me enganando e tentando enganar todo mundo. Essa conversa foi bastante pesada e ela repentinamente começou a chorar. Eu perguntei para ela se tinha alguma coisa em especial que estava acontecendo na vida dela, ela me disse que não. E o sentimento de culpa era muito grande. E eu pude enxergar naquela jovem algo muito comum na igreja, não só nos dias de hoje, mas no passado também. A gente vem para a igreja acreditando que nós vamos ter uma vida mais santa, uma vida mais coerente, uma vida em conformidade com a palavra. E de repente a gente percebe que isso não acontece. A nossa vida continua sempre deixando a desejar. Nós nunca alcançamos, nós nunca chegamos lá, nós nunca estamos prontos. E isso é desesperador para você que se dispôs a seguir a Jesus. Um dia alguém te falou do amor de Cristo, alguém explicou para você a forma tão amorosa como ele te persegue, te alcança, morre por você na cruz do Calvário, o sacrifício pleno que ele realiza, você se apaixona por tudo isso, se entrega a ele de forma consciente, mas de repente de forma consciente você não consegue viver a santidade da forma como você gostaria de viver. O que fazer com isso? Sair da igreja é a solução? Para muita gente, sim. E quero dizer para você que muita gente sai da igreja porque não enxerga em si mesmo a coerência que tanto buscava. Os mais jovens, mais ainda. Porque quanto mais jovem você é, mais você exige de si mesmo coerência. Os mais velhos, não é que eles não sejam coerentes, mas eles já estão calejados pela vida. Eles já sabem que as coisas não são assim num piscar de olhos, num momento em que tudo é transformado. Então, querido, você que está me assistindo esse vídeo, eu quero falar com você um pouquinho sobre o perdão, falar com você um pouquinho sobre a culpa e falar com você um pouquinho sobre como que Deus quer que a gente lide com tudo isso. Me permita ler alguns textos bíblicos, olha só, Mateus 6, 14 e 15 diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Lucas 17, 3 a 4, eu leio assim: Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa ele. Você percebe? A Bíblia é muito clara. O perdão é uma característica na vida daqueles que verdadeiramente são convertidos. Em Efésios 4, 32, eu leio assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E em Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Queridos, a igreja, ela não é um local onde os santos se reúnem. A igreja é um hospital de pecadores. Todo tipo de gente se reúne ali semana após semana e trazem as suas vidas imperfeitas, trazem os seus problemas, trazem as suas dores, as suas lutas, as suas desmotivações, os seus medos, os seus receios. E muitas vezes dentro da igreja nós acabamos nos ferindo uns aos outros. É uma palavra dita na hora errada, é um olhar que não deveria ter sido feito, é uma expressão
nós falhamos tanto uns com os outros. A grande verdade é que nós não estamos prontos para lidar nem conosco, quanto mais com o outro. E aí Deus escolhe a igreja. Eu acho que a melhor explicação para a igreja é a explicação da Arca de Noé. Noé passou muito tempo com aqueles bichos dentro daquela arca, e a arca foi a única forma de salvação para aquelas pessoas. Mas deve ter sido muito difícil. Cocô de bicho fede. Ficar no meio da bosta, ficar no meio dos animais. Às vezes o animal nem precisa fazer a bosta. Só o animal tá ali, já o cheiro começa a incomodar. E você sabe que na arca você tinha 7 pares, 7 casais de animais limpos, mas tinha lá um casal de animal imundo também. Então o porco estava lá, outros animais muito fedidos estavam dentro da arca. E Noé e sua família teve que lidar com tudo aquilo. Eu não leio na Bíblia nenhum relato de alguém que falou assim: eu vou pular da janela da arca para morrer afogado, porque eu não consigo ficar aqui dentro no meio desse fedor. Assim é a igreja. A gente não pula para fora da igreja porque as pessoas que estão ali são imperfeitas. A gente não deixa de estar na igreja porque nós somos imperfeitos. Cristo morreu para os pecadores, ele não veio para os sãos. E nós todos que ali estamos na igreja somos falhos, somos pecadores, nós todos erramos. Se eu fosse fazer uma lista aqui de quantas vezes errei, tem uma lista grande para te apresentar das vezes que errei, às vezes que de repente maltratei o meu irmão, às vezes que não tive a paciência que devia ter tido, mesmo sendo pastor. Quantas vezes me faltou o tato, a sabedoria, o jeito certo de falar. E eu não tenho dúvidas, a misericórdia de Deus cobre tudo isso. Quantas vezes eu pedi perdão para os irmãos na igreja? E não tenho dúvidas, a misericórdia de Deus cobre tudo isso, porque nós somos pessoas falhas, miseráveis, que precisamos da salvação em Cristo. A segunda parte do que eu queria te falar é como que a pessoa consegue lidar com a culpa. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira dica: confesse o seu pecado para Deus. Se você pecou contra o teu irmão, confessa para ele, peça perdão para o teu irmão. Não fique remoendo o erro. Você falhou com alguém? Fala com a pessoa: olha, me desculpa, me perdoe, não devia ter feito isso. Estava com a cabeça quente, por favor, compreenda o momento que eu estava vivendo. O que eu posso fazer para te ajudar? Nós somos falhos, miseráveis e precisamos nos tratar dessa forma. No Salmo 103, do verso 12, o salmista diz: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus tem o poder de pegar os nossos pecados e afastá-los bastante de nós. A Bíblia fala que Deus sepulta os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus faz isso, queridos, nós temos que aprender a fazer isso uns com os outros, nos perdoando. E nós temos que fazer isso conosco mesmo. Quando você erra, você tem que ter a humildade de Cristo na sua vida e aceitar que você errou e reconhecer o seu erro, não cometer mais aquele erro, olha, levantar a cabeça e seguir. Isso é ser cristão. Diferente disso, não houve conversão aí ainda. No Salmo 32, verso 5, então te confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sempre que você confessa o teu pecado, Deus perdoa. Quando eu falho com alguém, já falei várias vezes, já disse aqui, eu peço perdão para a pessoa. Se a pessoa perdoou, bom para todo mundo. Se a pessoa não perdoou, normalmente ela vai arrastar aquele pecado para o resto da vida dela, porque eu estou livre daquilo. Se eu pedir perdão, eu estou livre. Quando alguém me pede perdão, eu nem deixo normalmente a pessoa vir com a conversa de me pedir perdão. Quando eu percebo que a pessoa já está assim, um pouco entristecida pelo que aconteceu, eu vejo que ela vai me pedir desculpa, me pedir perdão, eu digo: não precisa nem pedir, já tá desculpado, já está perdoado, já está esquecido. Não vou eu ficar lembrando do teu pecado. Olha só, queridos, o salmo não, a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não tem como ir para o céu, não tem como ser salvo se você não consegue perdoar. E o último texto dessa lista aqui, Isaías 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Queridos, Deus, Ele escolhe, Ele faz a opção por esquecer os seus pecados,
Por que você vai ficar se lembrando? Por que você vai ficar trazendo à tona? Algum tempo atrás, um caso parecido, alguém me procurou, pastor, preciso de conselho. E eu disse, o que houve? A pessoa disse, olha, não foi no seu tempo, pastor, era um tempo atrás. Traí a minha mulher foi embora para outra igreja e eu fiquei aqui. E agora eu arrumei uma namorada, pastor. Eu traí, eu sou o culpado pelo adultério, minha mulher encontrou outra pessoa, seguiu a vida dela, agora eu estou livre também para encontrar alguém. E eu encontrei uma nova pessoa, quero iniciar um namoro, mas eu estou com dúvida, será que eu posso iniciar aqui na igreja? E eu lembro que eu perguntei para a pessoa assim, essa pessoa é a mesma pessoa com quem você traiu, a sua esposa da primeira vez? Não, não é outra pessoa. Aí eu disse, querido, não tem problema. A vida passa, a vida muda. Ah, pastor, mas eu tenho preocupação como as pessoas daqui da minha igreja vão reagir. Será que eu devia mudar para outra? Eu disse para a pessoa assim, falei, olha, aqui na sua igreja é todo mundo miseravelmente pecador. Ninguém aqui é melhor do que você, nem eu. Então nós somos todos falhos. Aqui é o lugar para você estar mesmo. Aqui é o lugar para você estar, construir uma nova família, provar que o amor de Cristo supera todas as coisas e tratar essa mulher da forma como você não tratou a primeira. E ele disse assim, puxa, pastor, me arrependo tanto, não precisava ter destruído minha família, a culpa foi toda minha. O arrependimento era sincero. Agora vamos ficar culpando, tá vendo? Olha só, isso é para você se lembrar que você errou mesmo. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Quando a gente aponta o nosso dedo para o nosso irmão, nosso dedo, os outros 4 dedos estão apontando para a gente. Não vai por esse caminho, não. Não fica preocupado com o que o outro está pensando, não fica preocupado como que o outro te olhou, como não olhou. A igreja é um hospital de pecadores. Se todo mundo ali está doente, quem aqui vai se importar com o julgamento de alguém? Quem aqui vai se importar com o que o outro acha? Que se exploda aquilo que o outro acha. Perdoa o outro por achar alguma coisa que não devia achar também. Terminando já o vídeo, eu quero falar ainda de 2 versos. Filipenses 3, 13 a 14. Eu acho esse aqui fantástico. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. É Paulo falando, irmãos. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo se esquecia dos erros que ele cometia lá atrás, pedia perdão, confessava, deixava o pecado, se esquecia do pecado e seguia. Ele tinha um céu para ganhar. Você vai ficar agora com picuinha aí, vai ficar agora preocupadinho. O que os outros estão pensando? O que os outros acham? O que vão falar de mim? Que se exploda. Que se exploda. Se quiserem falar de mim, me chame. Eu tenho coisas horríveis a meu respeito que ninguém conhece. Não gaste o tempo falando mal de mim pelas costas. Fala pela frente. Eu posso ajudar. Eu posso participar dessa conversa. Que se exploda o que o outro acha a seu respeito. Levanta a tua cabeça, criatura. É Deus quem te justifica. Foi Deus quem te chamou para uma vida santa. Pastor, mas minha vida está longe de ser santa. Eu sei, a minha também. Mas foi Deus que nos chamou para uma vida santa. Levanta a tua cabeça e siga. Siga rumo a Canaã celestial. Que nada nem ninguém nos separe do amor de Cristo Jesus. Que não seja um olhar, que não seja uma expressão, que não seja uma fala. Você foi comprado por preço. A igreja é só para pecadores. Se você conhece alguém que não é pecador, manda embora da igreja. Se você é pecador, o seu lugar é a igreja. Eu termino mencionando 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus tem o poder de mudar todas as coisas. Queridos, quantas vezes eu vi gente que bebia, veio para a igreja e parou de beber. Quantas vezes eu vi gente que batia na mulher, veio para a igreja, parou de bater na mulher. Quantas vezes eu vi pais abusivos com os filhos, vieram para Cristo, se entregaram a Jesus, pararam de ser abusivos com os filhos. Quantas vezes eu vi traficantes, ladrões, mentirosos, adúlteros, saindo de onde eles estavam, sem vergonha, sem preocupação com o que os outros pensam, vêm para Jesus e Cristo fez eles novas criaturas. Nessa ocasião eu quero te fazer um convite. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus fazer uma nova criatura também. E talvez o melhor lugar para começar é entender que você não é santo, eu também não sou santo. A igreja é dos pecadores, dos falhos, dos miseráveis como você.
Só não é mais pecador do que... pior do que eu e você, eu só conheço um, que foi o Paulo, que escreveu um monte de cartas no Novo Testamento. Ele fala dos pecadores dos quais eu sou pior. Ai, pastor, mas o meu caso é diferente. Eu pequei depois que já conhecia Jesus. E daí? E daí? Você vai reduzir o poder da salvação que é em Cristo? Você vai reduzir o poder do perdão que é em Cristo? Ai, pastor, mas eu não consigo mais estar com aquelas pessoas, elas não podem me olhar, elas vão me julgar. E daí, criatura? Te apruma. Toma vergonha nessa cara, toma atento. A igreja é lugar para pecadores, para pessoas que, como eu e você, falharam, para pessoas que, como eu e você, erraram. Deus tem perdão para a gente. Ele tem bálsamo para passar nas nossas feridas, nas nossas chagas. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Deus te abençoe poderosamente. Me perdoe ter feito esse vídeo tão demorado, tão longo. Se você achou que ele abençoou a sua vida, reposta aí no seu Insta, divulga para o maior número possível de pessoas e que essa mensagem possa alcançar pessoas que precisam ser abençoadas por ela. Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado pelo perdão que há em Cristo Jesus. Obrigado pelo poder que há em Cristo Jesus de nos fazer novas criaturas. Enquanto, Senhor, não somos perfeitos, nos ajude a seguirmos a nossa caminhada dia após dia, sempre preocupados em fazer o melhor para o Senhor. Usa nossas vidas, usa nossa família e salva-nos por teu reino, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Deus te abençoe poderosamente.